bom que você está aqui. Olha, hoje tem assunto para lá de especial aqui no programa de hoje. A gente tem conversado aqui, trazido mães, conversado sobre saúde em geral, mas o papo de hoje parece até notícia antiga, mas ele ainda é real na nossa vida. Sabe por quê? A pandemia impactou sim a vida de todos. E além de nós adultos, as crianças também foram muito impactadas em vários aspectos. De acordo com os últimos dados disponíveis do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, globalmente, pelo menos uma em cada 7 crianças foi diretamente afetada pelos lockdowns, enquanto mais de 1,5 bilhão de crianças sofreram alguma perda relacionada à educação. Esses números nos preocupam, são preocupantes não só para a saúde dos nossos pequenos, mas para a gente também, que precisa lidar com esses resultados. E a gente quer entender melhor esses impactos e saber o que fazer para resolvê-los, né, ou minimizá-los. Para isso, convidamos aqui a doutora Renata Sereghioli, que é terapeuta ocupacional. Mas a sua participação aqui é muito importante. Se você tem alguma coisa no seu coração que quer trazer para cá, para a tela do Vida e Saúde, e quem sabe ajudar outras pessoas, use o nosso QR Code que está bem aqui na tela. Isso, escaneia ele, você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp. Ou você pode anotar o nosso número que eu vou falar agora, ó. É 12 98266 0004. Na medida do possível, traga a sua participação aqui. Doutora Renata, obrigada por participar com a gente. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigado pelo convite, viu? Que é um assunto que me interessa muito. Eu convivo com isso diariamente, né? Olha, infelizmente a gente percebe que a pandemia tem ido aos poucos embora, mas os impactos ainda permanecem, vão permanecer, sabe-se lá até quando, né, doutora? A gente não tem noção de quanto isso afetou, né, na vida de cada ser humano. Mas as crianças é uma preocupação à parte. Alguns estão crescendo, né, na pandemia. Agora é o seguinte, a gente percebe, as escolas voltaram a funcionar, os atendimentos parece que também já estão normalizando, né? Mas os impactos ficando, a gente precisa lidar muitas vezes não só comunitariamente, mas especialmente dentro de casa. A família ficou isolada, a gente tem uma ilustração muito, muito assim, concreta aqui, né? A família presa, mas a rotina foi impactada grandemente. E a gente vai perceber que essa rotina ela foi impactada não só concretamente, mas também subjetivamente. A gente vai trazer aqui agora alguns pontos que foram realmente assim tocados, tiveram um grande impacto, um grande choque. Vou virar aqui, eu sei que está meio separado por fases, eu queria que você comentasse por que essa divisão, tá, doutora? Acho que o primeiro impacto que a gente pode trazer aqui para essas crianças de perda, né, desenvolvimento da linguagem. Sim, a gente percebe que a linguagem atingiu principalmente do 0 aos 2, né, que muitas vezes a criança não teve esse convívio social, né, mas também de 2 a 5, porque a gente não teve esse desenvolvimento natural de convívio com outras crianças, a imitação, né, de conversar entre eles, de poder aprender com os outros. Tá. Né? Vamos passar mais pra frente, daqui a pouco ela vai falar mais amplamente sobre esse assunto. Olha, interação social, que também ajuda nesse desenvolvimento. Sim, e a interação social foi atingida, principalmente nos bebês, porque já nasceram restritos, né, a essa interação social, mas a gente vê em todas as idades. Né? Muitas crianças mais velhas ou até os adolescentes tiveram esse impacto grande, que precisava ter esse convívio. É a fase de grupos, de aceitação, né? De ter os amigos por perto. De imitar, né? De ter, e eles precisavam dessa troca, né? De interação social. Então a gente percebe que, eu não sei o que os estudos têm apontado, mas que de repente essas crianças estão assim menos sociáveis, talvez com medo de uma festa, com medo de festas de grandes aglomerações, de uma igreja, de um momento mais assim... Sim, até se portar, né? Intolerantes. Intolerante. Vamos seguir aqui para outras perdas. Olha só, o desenvolvimento motor também teve prejuízo. Meus filhos frequentaram a escola até onde deu,
e em uma certa fase tiveram que fazer as aulas online. Acho que todas as crianças, em algum momento, tiveram que passar por essa situação. Uhum. E o desenvolvimento motor aqui ficou por conta dos pais, né? Que tinham que estimular. Mas se o pai não estava... E se mora numa casa pequena, num apartamento, vai atrapalhar os vizinhos, né? Então, assim, a gente percebe na volta às escolas, e eu relato muito de professores até de educação física, de quanto isso afetou, de quanto eles precisaram voltar, né? Então, crianças que com 4, 5 anos já estavam ativas, pulando sua amarelinha, brincando de pega-pega, mas e a noção de espaço? Tá. Eles não tinham esse espaço para correr, para desviar de obstáculos, de escalada, de subir, né? Não tinha um parquinho, que é tão importante para essa idade de 2 a 5, para o desenvolvimento motor. E aqui a gente não está falando, porque isso vai impactar na escrita, por exemplo. Sim, se a gente não tem o desenvolvimento global do corpo, chega na motricidade fina, aí a gente sente mesmo essa dificuldade. Tá, aguenta aí que a doutora vai falar pra gente o que fazer com essas perdas. Mas a gente está falando delas ainda. A alimentação também sofreu prejuízo, doutora. Por quê? A rotina da casa, né? A gente não tinha liberdade, muitas vezes, de um horário correto, de uma alimentação saudável, da família junto, né? A rotina afetou muitas vezes a família como um todo. Elas tinham que equilibrar pratos, né? Entre trabalhar online, entre dar atenção para a criança, entre estar na escola. E aí, o tempo de ir para a cozinha, o tempo de fazer uma alimentação saudável, muitas vezes era evitada, né? Até porque essa mãe e esse pai que tiveram que passar a trabalhar em casa com mais de uma criança, então se tornaram, além de dar conta do trabalho, se tornaram professores em casa também, tiveram que ajudar nesse ensino. E aí, realmente, a alimentação ficou muitas vezes terceirizada, muita gente engordou, a saúde ficou prejudicada por conta disso também. Mas vamos seguir aqui, doutora Renata, porque, olha, as emoções fragilizaram demais. Não só de criança, mas a gente vai ficar em crianças agora. Muito. O medo, né? O medo constante, a insegurança. E agora, quando eu vou voltar? Como que eu vou lidar com toda essa mudança? Como vai ser estar numa escola com 10, 15, 20 crianças na sala? Então, as emoções ainda estão inseguras. Tiro a máscara, ponho a máscara, porque tem escola que permite, tem escola que não permite. Então, as emoções ainda é muito... E a gente tem que pensar que muitas crianças tiveram perdas, né? Significativas, e a gente ainda vai ter que trabalhar isso, sim, com certeza. Outra perda aqui, outro grupo, né, que sofreu muito, é o grupo da aprendizagem. Em geral, doutora? Em geral, a gente não sabe até que ponto a família teve a possibilidade de apoio, até que ponto a escola apoiou, porque muitas escolas não tinham essa capacidade. A gente tem que pensar que nós temos realidades muito diferentes aqui no Brasil, Sim. né? Então, a gente não consegue retornar às aulas com uma sala homogênea. Ah, sim, tá cada um num Tá cada um num E a gente já nível. tá caminhando para o quê? 5 meses, 4 meses de aula aí, né? Para alguma pra maioria. Para a maioria voltou esse ano, né? Voltando esse ano. E os professores realmente também adoeceram, porque a demanda foi muito maior, eles tiveram que se adaptar, tiveram que aderir a novas práticas, né, de ensino, e agora com uma sala de aula com desníveis E muitas de vezes aprendizado. precisando correr atrás do prejuízo, né? Vamos seguir em frente, a gente ainda está Vamos falando lá. das perdas e prejuízos da primeira infância, gente, devido à pandemia, devido ao isolamento. Agora eu vou virar uma de cada vez. Vai, atividade física, doutora. E aí, como fazer atividade física em casa? Alguns conseguiram se adaptar, alguns, né, tiveram essa necessidade de se adaptar, mas muitos deixaram isso também para o segundo e terceiro plano, né? Quem vive em apartamento ou em casas muito pequenas. Ou que não tinha esse hábito, né? Porque eu acho que a necessidade de alguns era realmente porque já tinha esse hábito da atividade física. E se não tinha, né, se deslocava, ia para um lugar, para o outro, de repente, não. Nem para o supermercado muitas pessoas iam, né? E, fatalmente, gente, o sono de muitas crianças foi prejudicado. E a gente sabe que é no sono que se produz o hormônio do crescimento, a imunidade também fica. É no sono que a gente consolida o aprendizado também. E crianças têm, assim, demonstrado ainda prejuízos nessa questão. Principalmente porque muitas vêm apresentando ansiedade. Tá. Né? Então, a ansiedade
afeta muito o sono. E outra coisa não tão difícil é a rotina. Algumas crianças acabaram não tendo horário para dormir, acordando a hora que queria, e isso ainda sofre para voltar a uma rotina de acordar cedo, ir para a escola, né? Então, eles sentem essa mudança. E assim, doutora Renata, 2 anos é um longo período. Quando a gente sai de férias, vou falar por mim lá em casa, né? Quando a gente sai de férias 30 dias, a gente sai um pouquinho desse horário, né? Come um pouquinho mais tarde à noite, acorda um pouquinho mais tarde também no dia seguinte. Mas 2 anos de mudanças já virou uma rotina diferente. Muitas famílias, eu vejo até por mim, a gente imaginava 15 dias. 10 dias, logo eu volto. Então, vamos, virou festa. Mas esse virou festa foi indo, né? E a gente foi deixando. É claro que a gente, nesse meio todo, a gente teve que tirar coisas boas também. Eu percebo que aquelas famílias que conseguiram sobreviver, elas tiraram, por exemplo, reaprenderam a convivência que estava muito separada. Então, até com o assunto que vem da mesa posta, era uma das coisas que eu dava prioridade em casa. Olha aí. Vamos almoçar juntos, é uma oportunidade única, né? Estar todos em casa. Então, eu acho que a gente até teve coisas boas, mas eu penso assim, a gente não pode cobrar só a família, só a escola, foi todo mundo pego de surpresa. Certo. Né? Então, acho que essa conversa é importante para a gente ficar alerta, mas não se cobrar. Tá. Né? Todo mundo teve que rebolar. Não, o fardo já tá grande. Se você se cobra ainda mais, aí fica difícil. Chegou a interação aqui na tela do Vida e Saúde. Vamos ver quem tá aí. É a Ana Mili Inácio. Ela diz que as filhas de 14 e 10 anos estão sofrendo crise de ansiedade e muito medo. A menor nem quer ir para a escola e tem crise de choro na sala de aula. E aí, o que dá para fazer? É o pedido de socorro da Ana Mili. Doutora, realmente, como é que os pais, a escola, que tem que dar conta de uma demanda gigante, né, de recuperar esse aprendizado, essa aprendizagem, como é que a gente pode fazer para trabalhar cada uma dessas áreas? A Mili está representando aqui um exército de pais que está lidando com nem se sabe o que, né? Mas a angústia dos nossos filhos é também a nossa angústia. A gente fica preocupado, e não só preocupado para sentar e chorar junto, mas assim, e aí, o que eu posso fazer? Eu vejo muito da paciência, conversar bastante, né? A faixa etária que ela apresentou, de 10 a 14 anos, é muita conversa. E se percebe que precisa de uma ajuda, não evitar de pedir ajuda. Nós temos uns profissionais capacitados para estar ajudando, né? Uma psicóloga, a própria escola pode ter uma profissional que possa estar analisando, que pode estar verificando essa necessidade, porque é individualmente mesmo. É individual. O seu medo é diferente do meu medo, mas eu não posso minimizar o seu. E você não... É importantíssimo, a gente falou aqui em um desses programas passados. É validar o sentimento. Validar, abraçar, acolher em primeiro lugar. Então, falar sobre o problema é bem importante. Mas funciona nessa fase menor aqui também, dessa primeira infância? Uma das mais difíceis adaptações para as crianças está sendo agora os menores, porque ficaram muito com os pais, né? Numa restrição de pessoas. Então, você estar numa escola com pessoas que você não convivia, com um número muito maior do que você estava acostumado. Então, isso é sofrido para muitas crianças. Mas eu tenho a impressão de que as crianças, elas têm uma capacidade elástica muito incrível de dar conta, até primeiro que os adultos, né? A gente parece que cristaliza. A resiliência deles é muito maior que a gente. A gente é mais teimoso, né? Mas é ter paciência. Eu acho que ir devagar, a rotina não precisa voltar. Nossa, ela está com dificuldade de desenvolvimento motor, vou botar na natação, vou colocar nisso, é inglês. Não, vamos com calma. Foram 2 anos num ritmo lento, não dá para chegar a acelerar de uma forma muito. O que eu tenho percebido em casa que funciona muito, às vezes eu vou na pressão, né? Nossa, você não fez essa tabuada? Tem que fazer, vamos lá. Como assim? Não está dando conta? E para educadores deve ser pior ainda, porque ele já tem aquela cobrança interior, né? Meu marido chega e ele faz de um jeito brincante. Então ele fala, então vamos lá, pensa comigo, olha isso, olha aquilo, faz uma historinha, conta uma musiquinha. Funciona muito. Lúdico. Ou seja, ele abaixa a tensão para entrar com o aprendizado. Nem sempre a gente tem essa sacada, esse tempo, doutora Renata. A criança, ela precisa aprender no lúdico, né? Então, a gente tem que mostrar para ela que a aprendizagem é gostosa. E para aprender, precisa ter
o interesse. E o interesse só vem a partir do que eu gosto, né? Então, a aprendizagem acontece quando eu estou me sentindo bem, quando está confortável para mim. Se eu estou num local que eu não me sinto bem, eu não vou aprender. Forçada, obrigada, não funciona. Não funciona. Não. Tem que lembrar disso o tempo inteiro. Sim. E suavizar para você, suavizar para quem você está tentando ajudar também, seja seu aluno, seja seu filho, se colocar no lugar, estimular sim, mas diminuir essa pressão para que as perdas possam ser recuperadas. Mas será? Tem uma pergunta interessante chegando aqui, doutora Renata. Olha só o que diz a Maria Isabel. Eu notei que meu neto, de 4 anos, apresentou problemas na fala e está em tratamento com fono, mas não está conseguindo formar frase. Ele pode recuperar por completo? Essa pergunta da Maria Isabel é muito importante, doutora, porque eu estou pensando nela daqui a 3, 4, 5, 10, 20 anos. Essas crianças adultas, como será, como estarão essas perdas? Essa pergunta é importante para dizer assim, ela já procurou ajuda. Então, se ela procurou ajuda, ela tem total possibilidade de estar solucionando esse problema, né? Não dá para pensar, ele está com dificuldade, mas vamos ver o que vai acontecer. Não, ela já procurou a fono e a fono vai estar auxiliando. Mas futuramente é muito difícil a gente imaginar o que vai ser. Cada um é um, né? A resiliência dele é individual. Então, a gente não sabe o que isso vai atingir nessa geração, né? Como vai ser essas crianças daqui a alguns anos sendo adulto. Agora, tem uma coisa que eu tenho pensado, doutora, que é a seguinte. Nós estamos, aliás, desde o começo da pandemia, nós estamos todos no mesmo barco. Então, se a gente tinha um desenvolvimento esperado para tal fase da vida e isso foi completamente mudado, modificado, eu acho que a gente vai ter que reconfigurar, talvez daqui para frente, por conta do impacto que mundialmente nós sofremos, globalmente. A gente tem que pensar que todos nós fomos mexidos, né? E essa turbulência que a gente sofreu, até a calmaria vir, leva algum tempo. Então, as crianças precisam do apoio, né? A gente precisa saber que elas também sofreram, elas não estão isoladas nesse mundo, elas sentiram. E muitas vezes a criança sente até mais que a gente, porque ela sente o que nós estamos sentindo, né? E ainda a cabecinha não consegue formular tudo o que está acontecendo. Elaborar todo esse sentimento, né? Toda essa dificuldade. Então, essa comparação com o outro amiguinho. Então, eu estou voltando para a escola, mas o meu amiguinho já sabe ler e eu ainda não consigo. Olha, ele já, né, chuta bem a bola, eu ainda não consigo fazer um gol. Então, é difícil para eles aceitarem essa diferença. Eles se cobram também. Então, a gente também tem que botar o pé no freio, a gente tem que ficar atenta, né? A gente não pode esperar, mas ninguém também está falando para ficar deitado em berço esplêndido. Sim. Não foi o que eu quis dizer aqui com a gente vai baixar os parâmetros, não. Mas talvez um momento na natureza, talvez observar um outro ganho para que você tenha coragem e forças para seguir atrás desses prejuízos, vale a pena. O amor, né? O amor da família, a paciência, né? A brincadeira junto, a convivência, é isso que é o mais importante. Agora chegou mais uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer na tela do Vida e Saúde, que é da Adriana Almeida. Na verdade, ela está aqui, olha, falando da importância do tema. Parabéns, ela está dizendo, minha irmã faleceu de Covid e tivemos sérios problemas também relacionados à parte emocional. Meu enteado desenvolveu vitiligo e após diagnóstico com 2 médicos especialistas, chegamos à conclusão de ter relação com fator emocional. Em grande maioria, as pessoas estão retornando à vida normal, entre aspas, ela coloca aí, mas com uma carga afetiva prejudicada, para dizer o mínimo, né? Eu sinto muito, Adriana, sinto muito e realmente nós tivemos perdas. As crianças absorvem essas perdas diferente, elaboram diferente, a gente tem que... E respeitar essas crianças. Respeitar essas crianças, ir aos poucos, né, doutora? Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigada, viu? Foi muito legal essa falar conversa. Um pouquinho do que vem chegando pra gente no consultório, que chegando pra gente nas escolas. É real, minha gente, não é só uma conversa por aí, não. É real e a gente vai lidar com isso da melhor maneira que pudermos. Se você quer saber mais do trabalho da doutora Renata, acessa lá no Instagram, corre lá, ó, @sala_de terapia.
Tudo underline, tá? Sala, underline de, underline terapia, underline ocupacional. Sala de terapia ocupacional, e você vai ver lá um conteúdo legal, bacana, que de repente pode te ajudar a estimular essas perdas aqui que a gente quer sim correr atrás do prejuízo. Doutora, obrigada. Até a próxima. Obrigada. É o seguinte, ó, sai daí não, a gente vai ali, já volta com um papo muito interessante depois do intervalo. Karine Rodrigues, consultora de mesa posta e etiqueta, vai trazer aqui conversa boa sobre esse assunto, que vai complementar aqui a conversa desse bloco. E ainda hoje tem receita, tem o bolo de cacau com laranja aqui no Vida e Saúde com convidadas especiais. Voltamos já.